A chuva castigava São Paulo naquela tarde de inverno. Sob o viaduto do Glicério, Lara, 21 anos, cabelos negros desgrenhados e pele marcada pela vida dura, ajeitava papelões encharcados para sua mãe, Dona Teresa, que tossia incessantemente. Ao lado delas, Pedro, de apenas 8 anos, encolhia-se tentando se proteger do frio cortante, seus olhos grandes e assustados, observando a mãe com preocupação. Vai passar, mãe. Amanhã vendo mais latinhas e compro seu remédio. Lara sussurrou, acariciando os cabelos grisalhos da mulher que um dia tinha sido forte, mas que agora definhava a cada dia que passava. As mãos de Lara, ásperas e calejadas, contavam silenciosamente as moedas arrecadadas naquele dia. Não era suficiente. Nunca era suficiente. 6 anos vivendo nas ruas desde que seu pai os abandonara, e a luta diária apenas se tornava mais difícil. Tenho fome, Lara, Pedro murmurou, abraçando o estômago. Sei, pequeno. Aguenta só mais um pouco. Ela bagunçou o cabelo do irmão, escondendo as próprias lágrimas. Vou até a padaria do seu Antônio. Ele sempre guarda pães do dia anterior pra gente. Lara beijou a testa febril da mãe e saiu para a chuva impiedosa. As gotas misturavam-se com as lágrimas que agora corriam livremente. A alguns quarteirões dali, a Avenida Paulista brilhava com suas luzes e prédios imponentes. Um mundo que parecia pertencer a outra realidade. Na esquina da Rua Augusta, enquanto esperava o semáforo abrir, Lara observou um carro preto reluzente parar. A janela traseira abaixou, revelando um homem de terno impecável falando ao celular. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram. O dela, carregado de dor, o dele, frio e indiferente. O semáforo abriu e o carro avançou. Lara atravessou na direção oposta, seguindo seu caminho pela calçada molhada. Eduardo Montenegro, 35 anos, encerrou a ligação com irritação. O CEO da Montenegro Incorporações passava os dedos pelos cabelos grisalhos nas têmporas, sinal da pressão constante que o acompanhava. Cancele todos os compromissos da tarde, Renata. Vou resolver esse problema pessoalmente. Ordenou a sua secretária pelo interfone. Mas, e senhor? A reunião com os investidores chineses. E quando eu me recusei, ele me ameaçou. Disse que tem recursos para garantir meu afastamento. Sugeriu que minha família poderia voltar às ruas se eu não cooperasse. A expressão de Eduardo transformou-se em pura fúria. Ele não mudou nada. Absolutamente nada. Passou a mão pelos cabelos, um gesto que Lara já reconhecia como sinal de agitação. Lara, eu sinto muito. Jamais imaginei que ele iria abordá-la diretamente. Ele sabe de tudo. Lara continuou, ainda abalada. Sobre nossas conversas, sobre as mudanças no projeto da Água Branca. Como é possível? Eduardo fechou os olhos por um momento, uma expressão de compreensão sombria cruzando seu rosto. Ricardo, meu irmão deve estar relatando tudo a ele. Ele sacudiu a cabeça, desgostoso. A lealdade dele sempre foi ao nosso pai, não à empresa, não a mim. Seu pai me disse algo. Lara hesitou, incerta se deveria continuar. Ele disse que sou apenas um projeto de caridade para você, que eventualmente você vai se cansar e seguir em frente. Eduardo a encarou com intensidade, aproximando-se até sentar na beira da cama. Olhe para mim, Lara. O que sinto por você, o que estamos construindo, vai muito além de caridade ou culpa. Você mudou minha perspectiva, me fez questionar tudo. Isso não tem preço. O coração de Lara acelerou diante da proximidade, da intensidade daquelas palavras. Havia algo no olhar de Eduardo, algo que ia além da admiração ou gratidão. O que exatamente estamos construindo, Eduardo? Ela perguntou em voz baixa. Ele hesitou, as palavras pairando entre eles, não ditas, mas quase palpáveis. Finalmente, suspirou. Uma parceria, no mínimo. Uma amizade, espero, e talvez... Talvez? O momento foi interrompido por batidas na porta. Uma enfermeira entrou com os formulários finais de alta. Tudo pronto, senhorita Silva. Podemos proceder com sua liberação.
O momento de vulnerabilidade passou. Eduardo levantou-se, reassumindo sua postura profissional. Ótimo, o carro está esperando lá embaixo. Durante o trajeto até o apartamento, Lara observava a cidade pela janela do carro luxuoso, sentindo-se deslocada. As ruas que antes percorria catando latinhas ou pedindo esmolas, agora passavam como um borrão pela janela blindada do veículo. Era como se tivesse sido transportada para uma realidade paralela. "No que está pensando?" Eduardo perguntou, quebrando o silêncio. "Em como as coisas podem mudar tão rapidamente?" Ela respondeu com sinceridade. "Um mês atrás, eu estava sob um viaduto, preocupada se conseguiria comida para o dia seguinte. Agora estou indo para um apartamento, com minha mãe recebendo tratamento, meu irmão na escola. É surreal. Assustador? Um pouco", admitiu Lara. "Tenho medo de acordar e descobrir que tudo foi um sonho. Ou pior, que é real, mas temporário." A mão de Eduardo encontrou a dela no banco do carro, um gesto surpreendentemente íntimo. "Não é temporário, Lara. Prometo. Não faça promessas que talvez não possa cumprir", ela retrucou, embora não tenha retirado sua mão. "Seu pai deixou bem claro que fará de tudo para me afastar. Meu pai não controla mais minha vida nem a empresa. Já tomei minha decisão." A convicção na voz de Eduardo era inabalável. O carro parou em frente a um prédio moderno, não ostensivamente luxuoso, mas claramente bem localizado e seguro. No saguão, o porteiro os cumprimentou com um sorriso respeitoso. "Senhor Montenegro, senhora." Lara corou ao ser tratada com tanta deferência, consciente de suas roupas simples, doações da Fundação de Sofia e do contraste que formava com Eduardo em seu terno impecável. O apartamento ficava no 5º andar. Quando Eduardo abriu a porta, Lara foi recebida por um grito agudo de alegria. "Lara!" Pedro correu em sua direção, abraçando-a com força. Atrás dele, Dona Teresa sorria da poltrona onde estava sentada, visivelmente mais saudável, embora ainda frágil. "Mãe!" Lara se soltou do irmão e foi até Teresa, abraçando-a cuidadosamente. "Como está se sentindo?" "Melhor, filha, bem melhor." Teresa olhou por cima do ombro de Lara, na direção de Eduardo, sua expressão uma mistura de gratidão e cautela. "Os senhores Montenegro têm sido muito gentil." Eduardo permaneceu na porta, observando o reencontro com um sorriso contido. "Vou deixá-los à vontade. Há comida na geladeira, roupas nos armários e telefones em cada cômodo. Os números importantes estão na agenda ao lado." "Não vai ficar para o jantar?" Pedro perguntou, decepcionado. O menino claramente desenvolvera uma adoração por Eduardo. "Hoje não, campeão. Tenho alguns assuntos urgentes para resolver." O olhar significativo que lançou a Lara deixou claro. Assuntos relacionados a Augusto Montenegro. Quando Eduardo saiu, Lara explorou o apartamento com Pedro como guia entusiasmado. Era um 3 quartos confortável, decorado com simplicidade elegante, nada ostensivo, mas muito superior a qualquer coisa que já tivessem tido. O quarto de Pedro estava repleto de livros e alguns brinquedos educativos. O de Dona Teresa tinha uma cama hospitalar ajustável e equipamentos médicos discretamente integrados à decoração. "Este é o seu quarto", Pedro anunciou, abrindo a última porta com floreio. Lara ficou sem palavras. O quarto era amplo, com uma grande janela que dava para um pequeno parque. Uma escrivaninha com computador, estantes com livros, uma cama confortável com colcha azul turquesa, sua cor favorita, como mencionara casualmente a Eduardo semanas atrás. Na escrivaninha, um envelope chamou sua atenção. Dentro, encontrou documentos oficiais, a matrícula de Pedro em uma escola particular próxima, o contrato de trabalho para uma cuidadora que viria diariamente ajudar Dona Teresa, e algo que fez seu coração saltar, uma carta de admissão para um programa de graduação em administração, com uma bolsa completa. Junto aos documentos, um cartão simples com a caligrafia elegante de Eduardo. "Seu futuro está apenas começando. Acredito em você." E, na sede das incorporadoras Montenegro,
Eduardo entrou em seu escritório para encontrar seu pai confortavelmente instalado em sua cadeira. Então, a heroína foi para seu novo lar? Augusto perguntou casualmente, girando uma caneta de ouro entre os dedos. Como se realmente se importasse. Eduardo retrucou friamente, fechando a porta. Nunca mais se aproxime dela, pai. Estou falando sério. Augusto riu. Ou o quê? Vai me deserdar? Sou eu quem construiu tudo isso, garoto. Não se esqueça disso. Não, não vou esquecer. Assim como não esqueci como você conseguiu o capital inicial para essa empresa. Os contatos de especiais, os favores para políticos corruptos, a lavagem de dinheiro. Eduardo se aproximou, apoiando as mãos na mesa. Documentei tudo, pai. Cada transação suspeita dos últimos 20 anos. Cada suborno, cada ameaça. O sorriso de Augusto vacilou. Está blefando. Experimente me pressionar e descubra. A voz de Eduardo era calma, mas seus olhos estavam duros como aço. Deixe Lara e a família dela em paz, ou enfrente as consequências. Os dois homens se encararam por um longo momento. A tensão palpável no ar. Você realmente se importa com essa garota? Augusto finalmente falou, sua voz misturando incredulidade e desdém. O que ela tem de tão especial? Já teve mulheres muito mais sofisticadas, muito mais adequadas à sua posição. Ela me lembra de quem deveríamos ser, de onde viemos, de tudo que você esqueceu no caminho. Um lampejo de algo, talvez arrependimento, talvez apenas nostalgia, cruzou o rosto envelhecido de Augusto. Eu fiz o que tinha que fazer para nos tirar da miséria, para garantir que você e seus irmãos nunca passassem fome. E eu sou grato por isso. Mas não vou perpetuar o ciclo de exploração. Não vou construir minha fortuna sobre o sofrimento alheio. Augusto se levantou lentamente. Você é idealista, Eduardo. Como sua mãe era. Ela também acreditava que podíamos prosperar sem sujar as mãos. Um sorriso amargo torceu seus lábios. Veja como ela acabou. A menção à mãe atingiu Eduardo como um golpe físico. Clara Montenegro havia morrido 15 anos atrás, após uma longa batalha contra o câncer. Mas nos anos anteriores à doença, havia se afastado cada vez mais do marido, incapaz de aceitar seus métodos. Não use a memória dela para justificar suas escolhas, Eduardo disse, a voz trêmula de raiva contida, apenas constatando fatos. Este mundo não é para os fracos ou bondosos, é para os fortes, os decididos. Augusto caminhou até a porta, parando para um último comentário. Sua garota de rua, ela tem coragem, admito, mas vocês são de mundos diferentes. Eventualmente, isso vai destruir vocês dois. Quando a porta fechou atrás de Augusto, Eduardo desabou em sua cadeira, exausto. O confronto com o pai o deixara abalado, mas também mais determinado do que nunca. Precisava proteger Lara e sua família das maquinações de Augusto. E para isso, precisaria acelerar seus planos de transformar a empresa. Pegou o telefone, discando o número de Sofia. Preciso de sua ajuda. Disse assim que ela atendeu. E da sua discrição absoluta. Nos dias que se seguiram, Lara começou a se adaptar à nova vida. Pedro estava florescendo na escola, absorvendo o conhecimento como uma esponja sedenta. Dona Teresa ganhava força diariamente, auxiliada pela cuidadora e por uma alimentação adequada. E Lara estava dividida entre a gratidão e a desconfiança, entre a esperança por um futuro melhor e o medo de que tudo pudesse desmoronar a qualquer momento. Eduardo aparecia frequentemente, sempre com presentes para Pedro, notícias do projeto da Água Branca e aquele olhar intenso que fazia o coração de Lara disparar apesar de suas reservas. Uma tarde, cerca de 2 semanas após sua alta hospitalar, Lara recebeu uma visita inesperada. Sofia Montenegro. Espero não estar incomodando. Sofia sorriu na porta. Trouxe algo que pode te interessar. Intrigada, Lara a convidou para entrar. As duas mulheres haviam desenvolvido uma amizade cautelosa desde o hospital. Sofia era direta e honesta, de um jeito que Lara apreciava, tão diferente da falsidade que esperava da elite. Eduardo te mandou? Lara perguntou, servindo café na pequena sala.
Não, na verdade, ele não sabe que estou aqui. Sofia parecia estranhamente nervosa, algo incomum para a mulher normalmente confiante. Vim porque acho que você precisa saber algumas coisas. Sobre meu irmão, sobre nossa família. Lara sentiu um aperto no estômago. Seu pai já me deu um panorama bem claro. Meu pai te deu a versão dele. Quero te dar a verdade. Sofia abriu a pasta que trouxera, espalhando fotos e documentos sobre a mesa de centro. Ah, esta é nossa família há 30 anos. Lara examinou uma fotografia desbotada. Uma mulher jovem e bonita segurando um bebê, rodeada por duas crianças pequenas e um homem mais jovem que Lara mal reconheceu como Augusto Montenegro. Estavam em frente a um barraco simples, mas todos sorriam. Éramos pobres, mas unidos, Sofia explicou, seu olhar perdido na memória. Meu pai trabalhava como servente de pedreiro. Mamãe fazia faxina. Eduardo é o mais velho, depois Ricardo, e eu era apenas um bebê. Eduardo me contou sobre o incêndio, sobre terem ficado nas ruas. Sofia assentiu tristemente. Foi devastador. Perdemos tudo, inclusive a alegria do meu pai. Ele se tornou obcecado em nos tirar daquela situação, a qualquer custo. Ela retirou mais documentos da pasta. Foi quando ele conheceu Ernesto Saraiva. Quem? Um empresário da construção civil com conexões políticas e outras menos lícitas. Ele precisava de alguém disposto a fazer o trabalho sujo, e meu pai precisava desesperadamente de dinheiro. Foi um acordo selado no desespero. Lara folheou os documentos, contratos antigos, recortes de jornal sobre desapropriações controversas, relatórios policiais arquivados. Seu pai virou um criminoso? Ele começou fazendo pequenos serviços, intimidações, remoções forçadas, esse tipo de coisa. Eventualmente, aprendeu o negócio por dentro. Quando Saraiva foi preso por corrupção, meu pai já tinha acumulado poder e conhecimento suficientes para assumir parte das operações. A história era sórdida, mas explicava muito sobre Augusto Montenegro. E Eduardo? Ele participou disso tudo? Sofia hesitou. Eduardo idolatrava nosso pai. Quando cresceu, naturalmente seguiu seus passos. Mas sempre houve algo diferente nele. Uma consciência que nosso pai e Ricardo não têm. Ela sorriu tristemente. Isso causou muitos conflitos, especialmente depois que nossa mãe adoeceu. A mãe de vocês, Clara, uma mulher extraordinária. Ela nunca aprovou os métodos do meu pai, mas por muito tempo achou que não tinha escolha. Quando ficamos ricos, ela esperava que tudo mudasse, que meu pai se redimisse. Sofia suspirou. Quando percebeu que isso nunca aconteceria, começou a se distanciar. A doença a pegou já emocionalmente fragilizada. Lara tentava absorver todas essas informações. Por que está me contando tudo isso? Sofia a encarou com seriedade. Porque meu irmão está apaixonado por você e isso o coloca em perigo. O coração de Lara pulou uma batida. Apaixonado? Isso é ridículo. Ele apenas se sente responsável, talvez fascinado temporariamente. Lara, conheço meu irmão. Nunca o vi assim por ninguém. A forma como ele fala de você, como mudou suas prioridades, como desafia nosso pai. Sofia sorriu suavemente. É muito mais que fascínio. Um calor subiu pelo rosto de Lara. As implicações eram assustadoras e, ao mesmo tempo, estranhamente emocionantes. Mas ela rapidamente afastou esses pensamentos. Mesmo se isso fosse verdade, seria impossível. Somos de mundos completamente diferentes. Exatamente o que meu pai teme. E o que o torna ainda mais perigoso. O que quer dizer? Sofia respirou fundo. Meu pai nunca permitirá esse relacionamento. Ele vê você como uma ameaça a tudo que construiu. Não apenas como uma distração para Eduardo, mas como catalisadora de mudanças na empresa. E Augusto Montenegro elimina ameaças Lara, de forma permanente. Um calafrio percorreu a espinha de Lara. Está dizendo que seu pai poderia me machucar? Fisicamente? Estou dizendo que ele tem conexões que fariam isso por ele, sem deixar rastros. Já aconteceu antes. A atmosfera na sala subitamente ficou pesada, opressiva. Lara se levantou, caminhando até a janela para respirar.
O que devo fazer então? Desaparecer? Aceitar a casa em Atibaia e nunca mais ver Eduardo? Não. Sofia se juntou a ela junto à janela. Estou aqui para oferecer uma alternativa. Qual? Ajude Eduardo a transformar a empresa, a limpar o nome Montenegro. Ele já começou, mas precisa de aliados, de alguém que o mantenha firme quando a pressão aumentar. Sofia pegou as mãos de Lara entre as suas. Vocês dois juntos são mais fortes que meu pai, mas precisam ser cuidadosos, estratégicos. Lara a encarou, incrédula. Quer que eu enfrente seu pai? A pessoa que acabou de me dizer que elimina ameaças? Quero que você continue fazendo o que já está fazendo, inspirando meu irmão a ser uma pessoa melhor, a construir uma empresa melhor, mas com consciência dos riscos, preparada para se proteger. Antes que Lara pudesse responder, a campainha tocou. Sofia rapidamente guardou os documentos na pasta. Não conte ao Eduardo sobre esta conversa. Não ainda. Ele pode agir impulsivamente. Confrontar nosso pai abertamente. Precisamos ser mais inteligentes. Lara abriu a porta para encontrar Eduardo, segurando uma pasta semelhante à de Sofia e com uma expressão determinada. Lara, precisamos conversar, ele anunciou antes de notar a irmã. Sofia, o que está fazendo aqui? Apenas visitando uma amiga. Sofia respondeu suavemente, beijando o rosto do irmão. Já estava de saída. Voltando-se para Lara, acrescentou. Pense no que conversamos. Quando Sofia saiu, Eduardo encarou Lara com curiosidade. Sobre o que vocês estavam conversando? Lara hesitou, lembrando do aviso de Sofia. Apenas coisas de mulher. O que te traz aqui com essa expressão tão séria? Eduardo respirou fundo, colocando a pasta sobre a mesa. Descobertas preocupantes. Sobre o projeto da Água Branca. Sobre meu pai. Que tipo de descobertas? Lembra que te falei sobre os métodos questionáveis do meu pai? Bem, parece que eles não ficaram no passado. Eduardo abriu a pasta, revelando documentos ou fotografias, relatórios. Ele ainda mantém conexões com políticos corruptos, ainda usa intimidação para desapropriar famílias, ainda lava dinheiro através de contratos superfaturados. Lara examinou as evidências, sentindo um peso no estômago. As revelações de Sofia haviam preparado o terreno, mas ver a prova concreta ainda era chocante. E o pior, Eduardo continuou, sua voz trêmula de raiva contida. Ele tem usado meu nome, minha assinatura, em alguns desses documentos. Estou implicado, Lara. Mesmo sem saber, mesmo sem participar diretamente, estou comprometido. Meu Deus, Eduardo, o que vai fazer? Ele a encarou, seus olhos refletindo determinação e medo. A única coisa que posso fazer, expor tudo, limpar a empresa, mesmo que isso signifique destruir o império que meu pai construiu. Mesmo que isso signifique enfrentar as consequências legais. Você poderia ir para a prisão? Possivelmente. Mas tenho provas de que fui manipulado, e minhas assinaturas foram forjadas em alguns casos. Eduardo passou a mão pelos cabelos, frustrado. O problema é que não posso fazer isso sozinho. Preciso de aliados, de pessoas dentro da empresa dispostas a testemunhar. E tem alguém assim, alguns poucos, funcionários antigos que nunca aprovaram os métodos do meu pai, mas que tinham medo de falar. Com meu apoio, eles podem vir à frente. Lara absorveu a gravidade da situação. Por que está me contando isso? Por que agora? Eduardo se aproximou, tomando suas mãos entre as dele. Porque preciso que você entenda os riscos. A partir do momento que começar esse processo, meu pai vai reagir. E ele pode tentar usar você, sua família, como forma de me pressionar. Então, por que não me afasto? Seria mais seguro para todos. Seria mais fácil, sim, mas não mais certo. Eduardo segurava as mãos dela com firmeza. Além disso, sou egoísta demais para abrir mão de você agora, Lara. O coração dela acelerou. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Meu irmão está apaixonado por você. Eduardo, o que realmente está acontecendo entre nós? Ela perguntou, sua voz baixa.
Primeiro eu era uma obrigação moral, depois uma inspiração. Agora o quê? Parte da sua rebelião contra seu pai? Um lampejo de dor cruzou o rosto dele. Você realmente acha que é assim que te vejo? Não sei como me vê. Só sei que em poucas semanas, sua vida virou de cabeça para baixo por minha causa. E tenho medo. Medo de que quando a poeira baixar, você perceba que tudo não passou de um impulso momentâneo. Eduardo soltou suas mãos, afastando-se alguns passos. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas. Desde aquele dia, ele finalmente falou, olhando pela janela, quando te vi pular na frente daquele táxi, algo mudou dentro de mim. No início, pensei que fosse apenas admiração, depois gratidão, depois culpa. Mas é mais que isso. Ele se virou para encará-la. Muito mais. Lara sentiu seu coração acelerar. Eduardo, estou apaixonado por você, Lara. Talvez desde o primeiro dia, talvez gradualmente. Não sei. Só sei que a ideia de continuar minha vida sem você parece impossível agora. A confissão pairou no ar entre eles, transformando tudo. Lara sentiu uma mistura de emoções conflitantes: alegria, medo, dúvida, esperança. Isso é loucura, ela sussurrou. E você mal me conhece. Conheço o suficiente, Eduardo respondeu, aproximando-se novamente. Conheço sua coragem, sua inteligência, sua lealdade feroz à sua família. Conheço sua capacidade de ver além das aparências, de desafiar convenções. E isso é mais do que já conheci em qualquer pessoa. Lara lutava contra as lágrimas. E as diferenças entre nós, seu mundo, meu mundo, são realidades completamente separadas. Talvez fosse assim antes, mas agora, meu mundo está desmoronando, Lara. Estou reconstruindo tudo, questionando cada valor, cada prioridade. E no centro dessa reconstrução está você. Ele tocou suavemente seu rosto, um gesto tão gentil que fez as lágrimas finalmente transbordarem. Não estou pedindo uma resposta agora. Só queria que soubesse, antes que tudo fique mais complicado, antes que enfrentemos meu pai juntos, queria que soubesse exatamente o que significa para mim. Lara fechou os olhos, permitindo-se, por um breve momento, sentir plenamente o que vinha crescendo dentro dela por semanas. A atração, a admiração, a conexão profunda que se formara entre eles. Também sinto algo por você, admitiu finalmente, sua voz quase inaudível. Mas tenho tanto medo, Eduardo. Medo do seu pai, medo do futuro, medo de confiar e me machucar. Eu sei. Ele sorriu tristemente. E nunca faria nada para apressar sua decisão. Só preciso saber. Quer que eu me afaste? Que mantenha distância? Não. A resposta veio instantaneamente, surpreendendo até ela mesma. Não quero que se afaste. Quero ver onde isso vai nos levar. Mas precisamos ser prudentes. O sorriso de Eduardo iluminou seu rosto inteiro. Prudentes, sim, mas não covardes. Num impulso, ele se inclinou, tocando os lábios de Lara com os seus. Um beijo suave, breve, mais uma promessa que uma paixão. Quando se afastou, ambos estavam ofegantes, como se tivessem corrido uma maratona. Vamos enfrentar meu pai, Eduardo declarou, sua voz firme. Vamos limpar a empresa, expor a corrupção, construir algo novo, juntos. Lara assentiu, uma determinação crescendo dentro dela. O juntos. Naquela noite, depois que Eduardo saiu, Lara permaneceu acordada por horas, repassando a conversa, o beijo, as revelações. O mundo que conhecera por tanto tempo, duro, impiedoso, dividido claramente entre os que tinham e os que não tinham, estava se transformando em algo mais complexo. E no centro dessa transformação estava ela, Lara Silva, ex-moradora de rua, agora potencial herdeira de um império e, mais importante, parceira de um homem determinado a mudar o sistema de dentro para fora. O medo persistia. Sim, as ameaças de Augusto Montenegro eram reais. Mas pela primeira vez em muito tempo, Lara sentia algo mais forte que o medo.
Esperança. Lara abriu os olhos lentamente, a luz branca do quarto causando-lhe desconforto. Confusa, tentou levantar-se, mas uma dor aguda a percorreu, arrancando-lhe um gemido. Onde estava? O que havia acontecido? Aos poucos, fragmentos de memória retornaram. A chuva, o táxi em alta velocidade, a mulher com o bebê no meio da rua. Havia conseguido salvá-los? Calma, não tente se mexer. Uma voz masculina soou ao seu lado. Virando a cabeça com esforço, Lara se deparou com um homem de aparência impecável sentado próximo à sua cama. Terno sob medida, barba bem aparada, olhos azuis penetrantes que a observavam com curiosidade e preocupação. Quem é você? Perguntou, a voz rouca e seca. Eduardo Montenegro, respondeu ele, oferecendo-lhe água com um canudinho. Eu estava lá quando você salvou aquela mulher e o bebê. Lara bebeu com dificuldade, sua mente processando a informação. O nome soava familiar. Montenegro. As incorporadoras, os enormes empreendimentos que surgiam pela cidade, muitas vezes removendo comunidades inteiras. Era aquele Montenegro? Minha mãe? Meu irmão? Murmurou, subitamente em pânico. Estão bem. Sua mãe está internada aqui também, tratando a pneumonia. Seu irmão Pedro está sendo cuidado por uma assistente social que contratei. Lara olhou em volta, finalmente percebendo onde estava. Não era um hospital público. O quarto privativo, os equipamentos de última geração, o silêncio. Devia ser um hospital particular, um dos caros. Não posso pagar por isso, disse com alarme. Um leve sorriso curvou os lábios de Eduardo. Ninguém está pedindo que pagues, Lara. Estou cobrindo todos os custos. Ela franziu o senho. Desconfiada, anos nas ruas lhe ensinaram que nada vinha de graça. Por quê? O que quer em troca? O sorriso de Eduardo sumiu, substituído por uma expressão séria. Você pulou na frente de um táxi para salvar uma criança que nem conhecia. Por quê? A pergunta a pegou de surpresa. Eu não pensei, só agi. Exatamente. É algo que poucas pessoas fariam hoje em dia. Eduardo se levantou, caminhando até a janela. Digamos que me impressionou, e também me fez questionar algumas coisas. Lara tentou se ajeitar na cama, sentindo dores por todo o corpo. Há quanto tempo estou aqui? 3 dias. Você tem fraturas na perna e no braço direitos, 3 costelas quebradas e sofreu um traumatismo craniano. Os médicos dizem que teve sorte. Poderia ter sido muito pior. 3 dias. Lara fechou os olhos, absorvendo o impacto. 3 dias sem trabalhar significavam sem dinheiro, sem comida para Pedro, sem remédios para sua mãe. Quando recebesse alta, para onde voltaria? O viaduto continuaria lá, mas em que condições? Como se lesse seus pensamentos, Eduardo acrescentou. Seus pertences foram recuperados. Não era muito, mas está guardado. Obrigada, ela murmurou, ainda desconfiada. Quando poderei ver minha mãe e meu irmão? Sua mãe ainda está na UTI, mas está reagindo bem ao tratamento. Quanto ao Pedro, posso trazê-lo para visitá-la esta tarde, se estiver se sentindo melhor. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Lara observava Eduardo com olhos atentos, analisando-o. O que um homem como ele estava fazendo ali, cuidando de uma família de mendigos? Qual era seu verdadeiro interesse? Senhor Montenegro? Eduardo, por favor. Eduardo. Ela corrigiu, sentindo estranheza na intimidade. Agradeço tudo o que está fazendo por nós, mas preciso entender por quê. Pessoas como você normalmente nem notam pessoas como eu. Algo obscureceu o semblante dele. Pessoas como eu, ricos, poderosos. Os que passam por nós nas ruas e desviam o olhar como se fôssemos invisíveis. Ou pior, como se fôssemos uma mácula na cidade perfeita que vocês tentam construir. Eduardo não respondeu imediatamente. Caminhou lentamente pelo quarto, como se pesasse suas palavras. Talvez você esteja certa, admitiu finalmente. E talvez por isso mesmo seu ato me impactou tanto. Você não tinha nada a ganhar arriscando sua vida daquele jeito. E ainda assim, o fez. É desconcertante. Lara não soube o que responder.
A honestidade na voz dele a surpreendeu. Bem, continuou Eduardo, consultando o relógio. Tenho uma reunião agora, mas voltarei mais tarde com seu irmão. Dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. Ah, e aquela mulher e o bebê que você salvou? Eles vieram ontem. Ela quis agradecer pessoalmente, mas você ainda estava sedada. Deixou isso. Eduardo entregou a Lara um pequeno pacote embrulhado em papel colorido e saiu, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Lara abriu o pacote com cuidado, encontrando um pequeno anjo de porcelana e um cartão escrito à mão. Para o anjo que salvou meu Theo, nunca poderei agradecer o suficiente. Clarice. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lara. Não se arrependia do que fizera, mesmo que tivesse custado tão caro. Um bebê estava vivo por causa dela. Isso valia qualquer dor, mas ainda não conseguia entender o interesse de Eduardo Montenegro em sua família. Pessoas ricas não ajudavam sem motivo. Sempre havia algo por trás. Sentado em sua limusine, Eduardo revisava documentos enquanto era conduzido de volta ao escritório. Mas sua mente estava longe dos negócios. Alguma mudança nos planos para hoje, senhor? Perguntou Rafael. Sim, às 4 horas. Quero que me leve de volta ao hospital. E compre algumas roupas para o menino. Pedro, nada extravagante, só adequado. Rafael assentiu, observando o patrão pelo retrovisor com curiosidade. Em 10 anos trabalhando para Eduardo Montenegro, nunca o vira tão envolvido com estranhos, muito menos com pessoas em situação de rua. No escritório, Eduardo foi recebido com olhares curiosos. 3 dias praticamente ausente, respondendo apenas e-mails urgentes, delegando reuniões. Não era seu comportamento habitual. Seu irmão ligou várias vezes, informou Renata, sua secretária, assim que ele entrou. Parece urgente. Eduardo suspirou. Ligue para ele. Minutos depois, a voz grave de Ricardo, seu irmão mais velho e sócio na empresa, soou no viva voz. Onde diabos você se meteu, Eduardo? Temos investidores esperando por 3 dias. Estive ocupado. Ocupado? O projeto da Água Branca está parado. Os chineses estão ameaçando retirar o investimento. E nosso pai... Não me venha com nosso pai. Eduardo cortou, irritado. Tenho gerenciado essa empresa sozinho há anos enquanto você fica na Europa. Se está tão preocupado, volte e assuma sua parte. Um silêncio tenso se seguiu. O que está acontecendo com você, Edu? Sofia me disse que você nem apareceu no aniversário do Guilherme. Esse não é você. Eduardo esfregou os olhos, cansado. Tive um imprevisto. Um acidente que presenciei. Estou ajudando as vítimas. Vítimas? Desde quando você se importa com acidentes aleatórios? Contrate um advogado para resolver e volte ao trabalho. A irritação cresceu no peito de Eduardo. Não é tão simples, Ricardo. Esta garota, ela salvou uma criança. Quase morreu fazendo isso. E daí? O que isso tem a ver com você? Com nossa empresa? Talvez seja justamente esse o problema. Sempre pensei exatamente como você. E se estiver errado? E se estivermos errados? Um suspiro exasperado soou do outro lado da linha. Você está tendo algum tipo de crise existencial? Porque este é um péssimo momento. A demolição na Água Branca está programada para a semana que vem, e ainda temos famílias se recusando a sair. Precisamos de você focado. Eduardo sentiu o estômago afundar. O projeto da Água Branca, seu maior empreendimento até agora. Um complexo de luxo que substituiria uma antiga comunidade. Seguindo os passos do pai, havia comprado terrenos, pressionado autoridades, conseguido desapropriações. Pessoas estavam perdendo seus lares. Pessoas como Lara e sua família. Adiaremos a demolição. Decidiu subitamente. O quê? Você enlouqueceu? Apenas uma semana. Quero rever as indenizações, garantir que ninguém fique na rua. Eduardo, isso vai nos custar milhões. E nosso pai? Nosso pai não comanda mais esta empresa. Eduardo explodiu, batendo o punho na mesa. Eu decido, e estou decidindo adiar. É minha palavra final. Desligou antes que o irmão pudesse protestar. Seu coração batia acelerado, uma mistura de raiva e algo que não conseguia identificar. Renata o observava da porta,
surpresa com o rompante. Senhor, está tudo bem? Eduardo respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Sim, Renata. Por favor, instrua o departamento jurídico a revisar todos os processos de desapropriação do projeto Água Branca. Quero relatórios detalhados sobre cada família afetada. A secretária o encarou, perplexa. Todas as 200 famílias, senhor. Todas. Quando ficou sozinho, Eduardo se permitiu um momento de reflexão. O que estava acontecendo com ele? Em 3 dias, suas prioridades, suas certezas, tudo parecia ter sido chacoalhado. E tudo por causa de uma jovem mendiga que arriscara a vida por um estranho. 3 batidas suaves soaram na porta. Sofia, sua irmã mais nova, entrou sem esperar convite. Ricardo me ligou. Disse que você está tendo algum tipo de colapso nervoso, anunciou, sentando-se à sua frente. Ao contrário dos irmãos, Sofia nunca se interessara pelos negócios da família. Dedicara-se à arte e à filantropia, para desgosto do patriarca Montenegro. Nosso irmão sempre foi dado a dramatizações, Eduardo respondeu, forçando um sorriso. Sofia o estudou com seus olhos astutos. Ele disse que você está obcecado com uma mendiga acidentada. É verdade? Eduardo suspirou. Não é obsessão, Sofia. É complicado. Então me explique. Você sumiu por 3 dias, perdeu o aniversário do seu único sobrinho e agora está adiando o projeto que vem planejando há anos? Tudo por uma estranha? Eduardo hesitou, incerto de como colocar em palavras o que nem ele mesmo compreendia. Finalmente, decidiu contar tudo. O acidente, o ato heróico de Lara, a situação precária da família, o contraste chocante com sua própria vida privilegiada. Sofia o ouviu em silêncio, o rosto gradualmente se suavizando. Então você encontrou sua humanidade, comentou quando ele terminou. Não havia zombaria em sua voz, apenas uma suave compreensão. Sofia, não comece com seus discursos sobre consciência social. Não estou. Estou genuinamente surpresa e, devo admitir, um pouco orgulhosa. Ela se inclinou para a frente. Desde que nosso pai nos criou à sua imagem, você e Ricardo se tornaram exatamente o que ele queria. Homens de negócios frios e calculistas. Eu sempre fui a ovelha negra porque me importava com as pessoas. E agora, de repente, você também se importa. Não é tão simples. Tenho uma empresa para administrar, investidores para responder e uma alma para salvar. Sofia sorriu diante da expressão irritada do irmão. Desculpe, não pude resistir. Mas falando sério, Edu, o que pretende fazer com essa família? Pagar o tratamento e depois mandá-los de volta para as ruas? A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Ele não havia pensado tão longe. Na verdade, estava evitando pensar nisso. Não sei, admitiu, finalmente. Mas não posso simplesmente ignorar. Sofia assentiu, compreensiva. Bem, acho que você finalmente entende por que fundei minha ONG. Algumas pessoas não podem ser ignoradas. Não importa quanto tentemos. Eduardo lembrou-se da fundação de Sofia, a Novos Caminhos, que oferecia abrigo e capacitação para famílias em situação de rua. Sempre a apoiara financeiramente, mas nunca se envolvera pessoalmente, considerando aquilo o projeto de caridade da irmãzinha. Você poderia ajudar, sugeriu Sofia, quase lendo seus pensamentos. A garota, Lara, parece especial. Quando se recuperar, talvez possamos oferecer treinamento, educação, um novo começo. Eduardo assentiu lentamente. Talvez, mas por enquanto, vamos garantir que ela sobreviva. Sofia se levantou, apertando carinhosamente o ombro do irmão. Sabe o que é engraçado? Você está trilhando o caminho inverso da nossa família. O velho Montenegro começou do nada. Construiu um império, mas perdeu sua humanidade no processo. Os filhos herdaram o império e a frieza, e agora você, no auge do sucesso, redescobre o que importa. A sala de reuniões das incorporadoras Montenegro estava lotada. Executivos, advogados, diretores, todos aguardavam tensamente. Há 2 semanas,
Eduardo havia convocado uma reunião extraordinária do conselho, sem explicar os motivos. Os rumores corriam soltos, desde uma possível venda da empresa até grandes mudanças estruturais. No centro da mesa, Eduardo parecia estranhamente calmo, revisando documentos com Sofia ao seu lado. Augusto Montenegro havia estrategicamente escolhido um assento no extremo oposto, seu rosto uma máscara impenetrável. Ricardo, recém-chegado da Europa, parecia nervoso, olhando constantemente do pai para o irmão. Ninguém esperava a presença de Lara naquela reunião. Quando entrou, vestindo um terno feminino simples, mas elegante, presente de Sofia, um murmúrio percorreu a sala. Eduardo se levantou para recebê-la, indicando o lugar ao seu lado. "O que ela está fazendo aqui?" Augusto perguntou, sua voz cortante como gelo. "Senhorita Silva está aqui a meu convite." Eduardo respondeu calmamente. "Como futura diretora de nossa nova divisão de responsabilidade social." Mais murmúrios. Augusto empalideceu visivelmente, enquanto Ricardo olhava para o pai, confuso. "Senhoras e senhores," Eduardo começou, sua voz assumindo o tom de autoridade que o tornara respeitado no mundo dos negócios. "Convoquei esta reunião porque estamos em um ponto decisivo na história das incorporadoras Montenegro. Nas últimas semanas, descobri irregularidades graves em nossas operações, irregularidades que comprometem não apenas nossa reputação, mas que nos expõem a sérios riscos legais." Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Augusto se inclinou para a frente, os olhos fixos no filho. Fraude em contratos públicos, suborno de fiscais, intimidação de moradores em áreas de interesse, lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas. Eduardo falava calmamente, mas cada palavra caía como uma bomba. "Tenho aqui", continuou, apontando para uma grossa pasta, "documentação detalhada de cada uma dessas práticas." "Eduardo, isso é ridículo." Ricardo interrompeu, visivelmente agitado. "Você não pode seriamente estar considerando expor nossa própria empresa." "Não estou considerando, Ricardo. Já tomei minha decisão." Eduardo olhou diretamente para o pai. "A partir de hoje, todas essas práticas cessam. Todos os contratos suspeitos serão revisados. Todas as parcerias questionáveis serão encerradas." Augusto finalmente falou, sua voz perigosamente controlada. "Você destruirá tudo que construí." "Não, pai. Estou salvando o que ainda pode ser salvo." Eduardo olhou ao redor da mesa. "Tenho duas opções para apresentar. A primeira, limparmos nossa casa internamente. Reconhecemos os erros, compensamos os prejudicados, afastamos os responsáveis e implementamos novas práticas de governança e transparência. Será doloroso, custará dinheiro, mas a empresa sobreviverá." "E a segunda opção?" perguntou um dos diretores mais antigos, claramente apreensivo. "Entrego toda essa documentação às autoridades, hoje mesmo." A sala explodiu em protestos. Ricardo levantou-se, furioso. "Isso é chantagem. Você está tentando um golpe." "Não, estou oferecendo uma saída." Eduardo permaneceu inabalável. "Uma chance de recomeçarmos do jeito certo." Augusto Montenegro se levantou lentamente, todos os olhares voltando-se para ele. Por décadas, sua palavra havia sido lei naquela empresa. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos queimavam com uma raiva fria. "Muito bem, filho, parece que você fez sua escolha." Seu olhar desviou-se para Lara. E encontrou seu catalisador. Lara sustentou o olhar do patriarca sem vacilar, embora seu coração batesse acelerado. As semanas de preparação com Eduardo e Sofia, revisando documentos, construindo estratégias, haviam fortalecido sua determinação. Não era mais a jovem insegura que Augusto intimidara no hospital. "Senhor Montenegro", ela finalmente falou, sua voz surpreendentemente firme. "Sua empresa tem a chance de se tornar um exemplo de transformação, de responsabilidade social genuína. O legado que poderia deixar seria muito maior que prédios de concreto." Um sorriso irônico curvou os lábios de Augusto. Palavras bonitas de alguém que não construiu nada na vida.
Pelo contrário, Eduardo interveio. Lara construiu algo muito mais difícil, uma vida digna a partir do nada, mantendo sua integridade intacta. Algo que você e eu esquecemos como fazer. Augusto olhou ao redor da sala, avaliando seus aliados. Muitos desviaram o olhar, reconhecendo o inevitável. As provas que Eduardo reunira eram esmagadoras. Continuar no caminho atual significaria a ruína certa. Você venceu esta batalha, Augusto finalmente declarou, dirigindo-se ao filho. Mas cuide para que sua cruzada moral não destrua tudo que construímos. Não é uma cruzada, pai. É a única saída. Eduardo abriu uma pasta diferente, distribuindo documentos. Este é o meu plano para a reestruturação. Inclui compensação para as famílias desalojadas na Água Branca, um novo projeto de habitação social em parte do terreno e novas políticas corporativas. Os executivos folhearam os documentos, murmurando entre si. Surpreendentemente, não eram apenas ideias utópicas. O plano era financeiramente sólido, com projeções realistas e estratégias de implementação detalhadas. Isto poderia funcionar, admitiu o diretor financeiro, visivelmente impressionado. E quanto a mim? Augusto perguntou, sua voz carregada de amargura. Qual é o meu papel neste novo mundo que você imagina? Eduardo trocou um olhar com Lara antes de responder. Aposentadoria, pai, honorável e confortável. Sua experiência e conhecimento seriam valiosos como consultor, mas o controle operacional precisa mudar de mãos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto todos aguardavam a reação de Augusto. O patriarca encarou o filho por longos segundos, depois voltou seu olhar para Lara. Finalmente, suspirou. Talvez eu tenha subestimado você, garota, disse, surpreendendo a todos. Não é apenas uma inspiração moral para meu filho. É uma estrategista astuta. Apenas aprendi a sobreviver, senhor Montenegro. Lara respondeu calmamente. Como o senhor, uma vez... Algo mudou na expressão de Augusto. Um lampejo de reconhecimento. Talvez até respeito. Faça seu anúncio, Eduardo. Apresente seu plano. Discutiremos os detalhes da minha transição, em particular. Com essa concessão inesperada, a reunião prosseguiu de maneira mais ordenada. Uma votação formal aprovou o novo direcionamento da empresa, com apenas Ricardo e 2 diretores mais antigos se opondo. Ao final, quando a sala começou a esvaziar, Augusto se aproximou de Lara. Saiba que ainda não confio plenamente em suas intenções, disse em voz baixa. Mas reconheço sua influência positiva em meu filho. Ele nunca teve tanta coragem. Ele sempre teve coragem, senhor Montenegro. Lara rebateu. Apenas precisava de um motivo para usá-la. O velho empresário estudou seu rosto por um momento. Cuide bem dele e da empresa. Ambos significam mais para mim do que jamais admitirei em voz alta. Com essas palavras enigmáticas, Augusto Montenegro deixou a sala, uma figura solitária cujo império estava mudando diante de seus olhos. 6 meses depois, uma cerimônia modesta marcava a inauguração do complexo residencial Nova Esperança, na Água Branca. O que antes seria um condomínio exclusivo, agora era um projeto misto. Parte habitação popular para as famílias realocadas, parte empreendimento comercial de médio padrão, com áreas comuns compartilhadas, escola pública, creche e centro comunitário. Lara, usando um vestido simples mas elegante, cortava a fita ao lado de Eduardo, enquanto câmeras registravam o momento. As incorporadoras Montenegro, agora rebatizadas como Montenegro Desenvolvimento Urbano, estavam se tornando um caso de estudo em transformação corporativa. Está nervosa? Eduardo sussurrou, segurando sua mão discretamente. Um pouco, Lara admitiu. Ainda não me acostumei com os holofotes. Você está se saindo magnificamente. A divisão de responsabilidade social já está inspirando outras empresas. Lara sorriu, observando as famílias que recebiam simbolicamente as chaves de seus novos apartamentos. Entre elas, rostos familiares do viaduto do Glicério,
Pessoas que ela convencera Eduardo a incluir no projeto, mesmo não sendo originalmente da Água Branca. Dona Teresa observava tudo de uma cadeira na primeira fila, ao lado de Pedro, agora um estudante aplicado que sonhava em ser engenheiro, como o tio Eduardo. Sofia, que se tornara uma presença constante na vida deles, conversava animadamente com a mãe de Theo, a mulher cujo bebê Lara salvara no fatídico dia que mudara tudo. Parece um sonho, Lara murmurou, emocionada. E ainda estamos apenas começando, Eduardo respondeu, seu olhar refletindo o mesmo misto de emoção e determinação. Após a cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelo coquetel, Lara notou uma figura solitária, observando tudo à distância. Augusto Montenegro, mais envelhecido que nunca, mantivera sua palavra de se afastar da operação, embora ainda exercesse influência nos bastidores, agora de maneira mais construtiva, graças à mediação constante de Eduardo. Surpreendendo a si mesma, Lara caminhou em sua direção. Senhor Montenegro, não esperava vê-lo aqui. Achei que deveria testemunhar pessoalmente, ele respondeu, seu tom neutro, nem hostil nem acolhedor. É um projeto interessante, diferente de tudo que já fizemos, mas lucrativo, Lara pontuou, sabendo que esse era o idioma que ele compreendia. Os números iniciais superaram as projeções. Um sorriso relutante curvou os lábios do patriarca. Eduardo me disse que você tem um talento natural para finanças. Parece que estava certo. Tive bons professores, incluindo o senhor indiretamente. Augusto ergueu uma sobrancelha. Como assim? Sua história, de como saiu das ruas, de como construiu um império do nada. É inspiradora, mesmo que eu discorde dos métodos. O velho empresário a estudou com um novo interesse. Sabe, quando o conheci, Eduardo era como eu, implacável, focado apenas no resultado. Você o mudou. Ele mudou a si mesmo, Lara corrigiu. Eu apenas mostrei que havia outros caminhos possíveis. Augusto assentiu lentamente. A propósito, ouvi falar do noivado. Meus parabéns. Lara tocou instintivamente o anel simples mas elegante em sua mão esquerda. Uma safira circundada por pequenos diamantes, escolhida por Eduardo por lembrar seus olhos quando está determinada. Obrigada. Significa muito ouvir isso do senhor. Não se iluda. Ainda tenho minhas reservas. Augusto comentou, embora seu tom fosse mais resignado que hostil. Mas se há algo que aprendi nestes 6 meses, é que você não é o que eu pensava. E o que pensava que eu fosse? Uma oportunista. Alguém usando meu filho para melhorar de vida. Ele fez um gesto abrangendo o local. Mas ninguém sacrificaria tanto conforto pessoal por um projeto social se fosse apenas por interesse. Lara e Eduardo haviam, de fato, optado por um estilo de vida muito mais modesto que o tradicional para um CEO de sua posição. Moravam em um apartamento confortável, mas não luxuoso. E grande parte dos lucros da empresa agora era reinvestida em projetos sociais ou distribuída em participação aos funcionários. Talvez um dia o senhor entenda que há coisas mais satisfatórias que conforto material, Lara sugeriu. Talvez. Augusto olhou além dela, para onde Eduardo conversava com alguns moradores. Meu filho parece feliz. Isso é inesperadamente importante para mim. Para mim também, Lara sorriu, seguindo seu olhar. Antes que a conversa pudesse continuar, Pedro veio correndo em sua direção, interrompendo o momento. Lara, o tio Eduardo disse que posso mostrar minha maquete para os jornalistas. Vem ver. Ela sorriu para o irmão, cujo futuro agora parecia tão mais brilhante. Claro que sim. Com licença, senhor Montenegro. Vá, vá. O patriarca gesticulou, um sorriso relutante nos lábios. Seu irmão tem talento. Talvez um dia ele projete prédios para a empresa da família. A frase, empresa da família, não passou despercebida para Lara. Era a primeira vez que Augusto, mesmo que indiretamente, reconhecia seu lugar no futuro dos Montenegro. Enquanto se afastava, ela sentiu uma paz inédita. O caminho não fora fácil. Nos últimos 6 meses, enfrentaram resistências,
ameaças veladas, até mesmo uma tentativa de sabotagem corporativa liderada por antigos aliados de Augusto. Mas cada obstáculo apenas fortalecera a parceria entre ela e Eduardo, tanto profissional quanto pessoal. No centro do salão, encontrou Eduardo, que a recebeu com um olhar que ainda fazia seu coração acelerar. "Vi você conversando com meu pai", comentou, curioso. "Tudo bem?" "Surpreendentemente, sim", Lara respondeu, entrelaçando seus dedos aos dele. "Acho que finalmente estamos encontrando um terreno comum. Milagres acontecem." Eduardo sorriu, olhando ao redor. "Falando em milagres, tudo isso, Lara, às vezes ainda me pergunto como chegamos aqui." Ela seguiu seu olhar, observando as famílias que exploravam seus novos lares, os antigos executivos agora conversando amigavelmente com líderes comunitários, Sofia organizando as crianças para uma foto em grupo. "Começou com um salto de fé", Lara murmurou, lembrando-se daquele momento crucial sob a chuva, quando vira o táxi se aproximando da mãe e do bebê. E depois, outro salto e outro. "E aqui estamos." Eduardo a puxou para mais perto, ignorando momentaneamente as câmeras e os olhares curiosos. "E onde exatamente estamos, senhora? Futura Montenegro." Lara sorriu, sentindo uma felicidade que, até poucos meses atrás, jamais acreditara possível para alguém com seu passado. "No começo", respondeu simplesmente. Apenas no começo. Naquela noite, enquanto celebravam em um jantar íntimo com a família, Teresa, Pedro, Sofia e até mesmo um Augusto desconfortavelmente tentando se adaptar à nova dinâmica, Lara observava as pessoas ao seu redor com uma sensação de maravilhamento. A vida nas ruas lhe ensinara que o mundo era dividido em dois, os que tinham tudo e os que não tinham nada, que a distância entre esses mundos era intransponível, que pessoas como Eduardo nunca realmente enxergariam pessoas como ela, mas um momento de coragem, um ato impulsivo nascido da empatia mais pura, havia desafiado todas essas verdades. Havia revelado que os muros entre esses mundos eram mais frágeis do que pareciam, que um gesto altruísta podia despertar consciências adormecidas, que o coração humano, mesmo o mais endurecido pelo privilégio e pelo poder, ainda podia se abrir para a transformação. Enquanto Eduardo propunha um brinde ao futuro, Lara percebeu que não havia sido apenas a vida dele que mudara naquele dia chuvoso. A dela também se transformara completamente. Não apenas pelas circunstâncias materiais, o conforto, a segurança, as oportunidades, mas pela descoberta de sua própria força, de sua capacidade de influenciar e transformar realidades aparentemente imutáveis. "Ao futuro", ela repetiu, erguendo sua taça. "Ui, aos saltos de fé que nos trouxeram até aqui." Eduardo apertou sua mão sob a mesa, seus olhos transmitindo tudo que não precisava ser dito em voz alta. O caminho à frente ainda teria desafios, certamente. Haveria resistências, incompreensões, talvez até novos conflitos com Augusto e seus aliados. O mundo dos negócios não se transformaria da noite para o dia, assim como a desigualdade social não seria resolvida com um único projeto habitacional. Mas agora eles tinham algo que nem Lara, em seus anos de luta pela sobrevivência, nem Eduardo, em seu império de concreto e vidro, jamais haviam verdadeiramente experimentado: esperança. A certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer obstáculo. A convicção de que pequenas ações poderiam desencadear grandes mudanças. A fé no poder transformador do amor, não apenas o amor romântico que os unia, mas o amor mais amplo pela humanidade, pela justiça, por um mundo mais equilibrado. Na manhã seguinte, ao acordar ao lado de Eduardo em seu novo lar, Lara contemplou o caminho percorrido e o que ainda estava por vir. De mendiga a diretora corporativa, de sobrevivente a agente de transformação, de invisível a inspiração. O destino havia mudado, sim, e para melhor. Mas não fora sem custo, sem sacrifícios, sem coragem. Cada escolha tivera seu preço.
Um preço que ela e Eduardo continuariam pagando diariamente, na luta constante para manter seus princípios em um mundo que frequentemente os desafiava. Um preço que Lara refletiu enquanto observava o sol nascendo sobre a cidade que um dia a rejeitara e agora a celebrava. Valia absolutamente a pena pagar. Fimu disse para cancelar. Cortou rispidamente. Eduardo observou a cidade através das janelas espelhadas de seu escritório no 30º andar. Lá embaixo, pessoas pareciam formigas, todas correndo, todas insignificantes diante do império que construíra. Com apenas 35 anos, comandava um dos maiores conglomerados imobiliários do país, erguido com suor, inteligência e, como muitos sussurravam, um coração de pedra. Senhor Montenegro, seu motorista interrompeu pelo interfone. O carro está pronto. Eduardo ajustou a gravata de seda importada, verificou as abotoaduras de ouro e pegou o celular. Enquanto descia no elevador exclusivo, a mensagem de sua irmã mais nova piscou na tela. Por favor, Edu, não esqueça do aniversário do Guilherme. Seu sobrinho está esperando o tio. Ele franziu o senho. O aniversário de 1 ano do filho de Sofia. Havia esquecido completamente. Digitou uma resposta rápida. Compre o que ele quiser. Mande a fatura. Ao sair do elevador, encontrou Rafael, seu motorista e segurança pessoal há mais de uma década. Para onde, senhor? Canteiro de obras na Água Branca. E rápido, tenho outra reunião às 5. A chuva caía impiedosamente quando o BMW blindado deslizou para o trânsito caótico da Paulista. Eduardo ignorava a cidade do lado de fora, absorto em e-mails e planilhas. Em um cruzamento, seus olhos ergueram-se brevemente e cruzaram com os de uma jovem encharcada na calçada. Algo naquele olhar o incomodou, mas a sensação foi rapidamente afastada por uma ligação de seu advogado. Montenegro, atendeu secamente. Sim, estou indo verificar pessoalmente. Não me importa o que custe. Aquela área será nossa até o final da semana. O carro parou em outro semáforo. Eduardo olhou distraidamente pela janela e viu uma mãe com um bebê no colo atravessando apressadamente a rua. A criança, agasalhada em uma manta azul, parecia tranquila apesar da chuva. Acelere quando abrir, Rafael. Estamos atrasados. O que aconteceu a seguir pareceu ocorrer em câmera lenta. O semáforo abriu. Um táxi vindo pela transversal avançou o sinal em alta velocidade, derrapando na pista molhada. A mãe com o bebê congelou no meio da rua, paralisada pelo medo. Eduardo viu, horrorizado, a inevitável colisão que se anunciava. Foi quando uma sombra surgiu, correndo desesperadamente. A jovem de roupas encharcadas que Eduardo havia visto minutos antes se lançou na frente do táxi, empurrando a mãe e o bebê para o outro lado da rua. O veículo ainda tentou frear, mas era tarde demais. Um baque surdo, um corpo sendo arremessado, gritos. Meu Deus, Rafael, pare o carro agora! Eduardo ordenou, já abrindo a porta antes mesmo do veículo parar completamente. A cena era caótica. A jovem jazia imóvel sobre o asfalto molhado, sangue misturando-se à água da chuva. O motorista do táxi estava em choque, mãos trêmulas cobrindo o rosto. A mãe, agarrada ao bebê, chorava histericamente, repetindo: Ela salvou meu filho! Meu Deus! Ela salvou meu Theo! Eduardo correu até a jovem caída. Seus olhos, antes tão vivos mesmo em sua tristeza, agora estavam semicerrados. Ele se ajoelhou, ignorando a água que encharcava seu terno de R$ 10.000. Aguente firme! Estou chamando uma ambulância! Ele gritou, já discando o número de emergência. A jovem tossiu, um filete de sangue escorrendo pelo canto de sua boca. Seus lábios se moveram, tentando formar palavras. Minha mãe! Pedro, por favor! Sussurrou antes de perder a consciência. Eduardo sentiu algo que não experimentava há anos. Impotência. Ali, com todo o seu dinheiro e poder, ele nada podia fazer além de esperar socorro. Retirou o paletó e cobriu o corpo frágil da jovem,
protegendo-a da chuva que continuava impiedosa. A ambulância chegou em menos de 10 minutos, mas pareceu uma eternidade. Os paramédicos rapidamente estabilizaram a jovem e a colocaram na maca. "Para qual hospital?" perguntou um deles. Antes que qualquer um respondesse, Eduardo interveio. "Albert Einstein. Eu pagarei por tudo." Os paramédicos se entreolharam, surpresos, mas rapidamente acataram a ordem. Quando estavam fechando as portas da ambulância, Eduardo tomou uma decisão impulsiva. "Rafael, siga a ambulância. Vou acompanhá-la. Mas, senhor, a reunião. Cancele. Cancele tudo." No caminho para o hospital, Eduardo não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela jovem se lançando na frente do táxi. Um ato de puro altruísmo, algo que ele não via há muito tempo em seu mundo de negociações calculadas e relações interesseiras. Quem era ela? Por que arriscaria a própria vida por estranhos? Minha mãe? Pedro? As palavras dela ecoavam em sua mente. No hospital, Eduardo usou toda a sua influência para garantir que a jovem recebesse o melhor atendimento possível. Na sala de espera, enquanto médicos trabalhavam freneticamente, ele notou a mãe com o bebê que havia sido salva, ainda em estado de choque. "Seu filho está bem?" Eduardo perguntou, aproximando-se. A mulher, de aparência simples mas bem vestida, assentiu entre lágrimas. "Graças a ela. Meu Deus, ela poderia ter morrido. Theo é tudo o que tenho na vida." A voz embargou. "Como ela fez aquilo? Vocês se conheciam?" "Nunca a vi antes", respondeu a mulher, balançando a cabeça em descrença. "Num segundo estávamos prestes a ser atropelados. No outro, ela surgiu do nada e nos empurrou. Quem faz isso por estranhos?" Eduardo se afastou, perturbado pela mesma pergunta. Em seu mundo, nada era feito sem expectativa de retorno. Após 2 horas, um médico finalmente apareceu. "Familiares de Lara Silva." Eduardo se adiantou antes mesmo de perceber o que fazia. "Como ela está?" O médico o examinou com curiosidade. "O senhor é parente?" "Não, mas estou responsável por ela." "Como está?" "Estado grave, mas estável. Múltiplas fraturas, traumatismo craniano, hemorragia interna que conseguimos controlar. As próximas 48 horas serão críticas, mas ela tem chance. Faça o que for necessário, doutor. Qualquer especialista, qualquer tratamento, não importa o custo." O médico assentiu, claramente reconhecendo quem estava à sua frente. Ela perguntou por uma tal de Teresa e um Pedro. Seriam familiares? As palavras que Lara havia sussurrado antes de desmaiar voltaram à mente de Eduardo. "Sim, acredito que sim. Vou tentar localizá-los." Quando o médico se afastou, Eduardo se viu em uma situação inédita. Como encontrar a família de uma jovem que ele nem sabia quem era? Por um momento, considerou deixar isso para as assistentes sociais do hospital e voltar à sua vida. Afinal, já havia feito mais do que a maioria faria. Mas a imagem daquela jovem se jogando na frente do táxi não o abandonava. Havia algo naquele ato, naquela coragem, que o perturbava profundamente. "Rafael!" chamou seu motorista que aguardava pacientemente. "E preciso que descubra quem é essa moça e onde encontrar sua família." "Como farei isso, senhor?" Eduardo pensou por um momento. "A polícia deve ter registrado o acidente. Use nossos contatos e veja se ela tem documentos." Enquanto Rafael saía para cumprir a tarefa, Eduardo tentava responder a pergunta que não saía de sua cabeça. Por que se importava tanto? Não era do seu feitio envolver-se em problemas alheios, muito menos de desconhecidos. Algo naquela jovem havia despertado algo dentro dele. Algo que julgava morto há muito tempo. 3 horas depois, Rafael retornou com informações surpreendentes. "Senhor, encontrei a mãe e o irmão dela. Vivem sob o viaduto do Glicério. A mãe está muito doente, com pneumonia avançada pelo que pude perceber. O menino tem uns 8 anos e está assustado. Eles não sabem do acidente." Eduardo sentiu uma pontada no peito. Mendigos! A jovem que arriscara a vida para salvar um bebê desconhecido não tinha sequer um teto sobre a cabeça.
Traga-os para cá, imediatamente. Senhor, você me ouviu, Rafael? Traga-os para o hospital. 2 horas mais tarde, Rafael retornou acompanhado de uma mulher extremamente frágil, apoiada em seus braços, e um menino de olhos assustados que se agarrava à sua mão. A mulher mal conseguia ficar de pé, consumida pela doença e pela vida nas ruas. Ao vê-los, Eduardo sentiu uma mistura de compaixão e desconforto, sentimentos que não experimentava há muito tempo. Cadê minha filha? O que aconteceu com a Lara? A voz de Dona Teresa era apenas um sussurro rouco. Eduardo se aproximou, subitamente consciente da discrepância entre seu terno italiano, agora seco, pois Rafael trouxera uma muda de roupa, e as vestimentas gastas e sujas daquela família. Senhora, sou Eduardo Montenegro. Sua filha teve um acidente, mas está recebendo os melhores cuidados. Ela salvou uma criança. Antes que pudesse terminar, Dona Teresa desabou, sendo amparada por Rafael. O pequeno Pedro começou a chorar, desorientado. Médico! Precisamos de um médico aqui! Eduardo gritou, ajudando a acomodar a senhora em uma cadeira. Em minutos, Dona Teresa também estava sendo atendida. O diagnóstico foi rápido: pneumonia em estágio avançado, desnutrição severa, sistema imunológico comprometido. Eduardo olhou para o pequeno Pedro, que agora se encolhia em um canto da sala de espera, e sentiu algo quebrar dentro de si. Como podia existir tanta desigualdade? Como podia uma jovem capaz de tal sacrifício viver nessas condições? Aproximou-se cautelosamente do menino. Oi, Pedro. Meu nome é Eduardo. Os olhos desconfiados o fitaram. Cadê minha mãe? Cadê a Lara? Estão sendo cuidadas pelos médicos. Estão doentes, mas vão melhorar. A Lara sempre cuida da gente, murmurou o menino. Ela trabalha muito, junta latinhas, vende balas nos semáforos, às vezes até limpa para-brisas quando fica muito difícil. Eduardo sentiu um nó na garganta. Você deve estar com fome, não é? O menino hesitou, mas assentiu timidamente. Rafael, Eduardo chamou. Por favor, leve Pedro à lanchonete do hospital e compre o que ele quiser comer. Quando ficou sozinho, Eduardo finalmente permitiu que as emoções o dominassem. Sentou-se, cobrindo o rosto com as mãos. Em um único dia, seu mundo perfeitamente ordenado e frio havia sido virado de cabeça para baixo por uma jovem mendiga cuja coragem e altruísmo desafiavam tudo o que ele havia se tornado. Seu celular tocou incessantemente. Sócios, advogados, sua irmã preocupada com sua ausência na festa do sobrinho. Eduardo desligou o aparelho. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Eduardo Montenegro dormiu em uma cadeira de hospital, velando por 3 desconhecidos que, inexplicavelmente, haviam se tornado sua responsabilidade. E, de alguma forma, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma.